Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. É uma alegria estarmos aqui reunidos novamente para darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus, ao livro de Êxodo. Estamos, nesta semana, iniciando o estudo da terceira lição e eu tenho certeza que até aqui o Lições para a Eternidade tem sido uma bênção na sua vida. Então curta este material, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreve aqui no canal. É muito importante essa sua participação, esse seu engajamento. Durante a recapitulação, deixe aqui nos comentários pedidos e agradecimentos, suas perguntas, algum comentário pertinente que vai enriquecer a lição, algum questionamento. Você é livre para participar aqui conosco. E a sua participação ela é muito importante. Novamente eu tenho aqui a presença comigo de um convidado muito especial, Moses Coutinho. Seja muito bem-vindo, querido. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, pela participação. Nós vamos estar juntos até o final, né? Vamos estar juntos. Mas vai ser uma grande bênção e a lição de hoje especialmente também. Que Deus abençoe você no percurso dessa lição conosco. Faça um comentário quanto a dúvidas, seja alguma opinião sua também, vocês sempre são bem-vindos, nós estamos aqui para responder e para compartilharmos juntos esse estudo. Maravilha, que bênção. E ative as notificações também, estamos postando semanalmente conteúdos aqui no canal. Quando temos congresso também postamos aqui, ou uma série como acabamos de ter do livro de Hebreus. Então, ou ativar as notificações te ajuda a estar acompanhando conteúdos extremamente pertinentes deste canal. Vamos neste momento fazer uma oração, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, nós rogamos a Ti a iluminação do Espírito Santo, capacita-nos para compreendermos esta lição, esta verdade, e que por mais desafiador que seja o exercer o chamado que Tu tens para nós, rogamos que o Senhor nos capacite. E abençoe o Lições para a Eternidade, todos aqueles que nos acompanham e as famílias representadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos como título da lição de número 3, Começo Difícil. E nós temos esta imagem com uma plaquinha apontando vai. E o caminho extremamente desafiador. Uma ponte com tábuas caindo aos pedaços, quebradas. Nós temos aqui buracos, obstáculos, até bombas, uma sinalização impedindo o avanço. Depois vem um bunker com uma porta de ferro. Ou seja, isso representa os desafios que Moisés teve em exercer o chamado, em exercer e cumprir a missão que Deus deu para ele. Ou seja, não foi um mar de rosas, pelo contrário, né? Moisés teve dificuldade com o faraó, teve dificuldade com o povo de Israel. Moisés ficou certamente angustiado com tudo aquilo. Por que que o Senhor me chamou? Por que que o Senhor tem permitido todas essas coisas? Então Moisés desceu para o Egito com uma ideia do que seria. Quem sabe chegaria para Faraó, conversaria com o Faraó, né, Moses? E estaria tudo resolvido, Faraó seria compreensível, deixaria o povo de Israel ir embora, o povo também abraçaria Moisés, tudo certo, né? Na imaginação, quem sabe tudo certo. Mas o relato aí, a partir do capítulo 5, mostra totalmente o contrário, né? A resistência, o endurecimento do coração do Faraó, o povo não acatando Moisés de fato como um líder. E a gente vai trabalhar isso durante essa semana. Exatamente. Você comentou o sofrimento de Moisés, pastor. E, na verdade, o sofrimento ele é comum a todos os seres humanos. Nesse caso dessa história, tanto Moisés quanto o povo de Israel vai sofrer bastante. Tanto é que a dificuldade do povo de Israel, em parte, vai estar motivada por um sofrimento a mais que vai ser imposto sobre eles. E qualquer um de nós vai, no caminho do dever, enfrentar sofrimentos. O caminho do dever não é um caminho bonito e fácil, está escrito. Exato. Não é amplo, não é aberto, não é limpo. Tem pedras, tem como até a própria imagem, pode ter pontes caindo, bunkers. Isso pode se aplicar de diversas maneiras na sua vida, mas a questão é, por que existem essas coisas? 2 motivos principais. E antes de nós falarmos dos motivos, é bom entender que Deus não traz nenhum sofrimento ao ser humano, porque sim. Porque tem que sofrer mesmo. Pecou em alguma vez, vai sofrer. Não. Há 2 razões. Olhem só. O Espírito de Profecia diz: o Senhor permite as provas a fim de que sejamos limpos de mundanismo, egoísmo e traços de caráter duros e anticristãos.
Esse é um dos propósitos de Deus, a refinação, o refinamento do caráter. Então, essa é uma das razões do sofrimento. Não temos por que nos queixar caso o sofrimento venha por isto. Mas existe também uma outra razão. E é que Deus gostaria de manifestar a sua glória na fraqueza. O poder de Deus é manifesto onde? Na fraqueza do homem, na dificuldade, no sofrimento. Quanto maior fosse a aflição dos filhos de Israel ao sofrer nas mãos dos egípcios, maior seria a sensação da liberdade quando Deus lhes desse ela. É verdade. E maior também seria diante de todos os povos que ouvissem o poder de Deus. Eles vissem quão oprimido era aquele povo e de onde ele os tirou com forte mão e poder, como nós vamos ver através da lição. Excelente, tremendo. Então a glória de Deus seria maior, a compaixão, o amor dele, a libertação seria mais expressiva. Isso é muito significativo. Vamos para a lição então de domingo, que tem como título Quem é o Senhor? Essa é a resposta que Faraó dá para Moisés, para Arão, diante da solicitação de deixar o povo de Israel ir para adorar a Deus, para prestar uma festa, né? Comemorar uma festa a Deus. E Faraó, de uma maneira arrogante, orgulhosa, rebelde, expressa até uma incredulidade, um ateísmo nisso tudo, faz a pergunta, né? Quem é o Senhor? E não num sentido assim de desconhecimento. Quem é o Senhor? Porque se você me der uma resposta satisfatória, eu posso fazer isso, mas quem é o Senhor? Ou seja, quem que subjuga quem aqui? É nesse sentido. Exatamente. Eu domino o povo. Vale ressaltar que o próprio Faraó era considerado Deus. Exatamente. Então, como assim que está vindo um Deus para vir me pedir alguma coisa? Tipo, quem é? Exatamente. E como você falou, não é no sentido de dúvida de quem era Deus, era no sentido de desafio mesmo. Esse Deus é poderoso para ele vir aqui e falar para eu libertar o povo? E como você disse, essa pergunta quem é Deus, por mais que ela seja um desafio no sentido de rebeldia, ela também traz consigo um chamado ao próprio Deus. Por mais que Deus não atenda provas para pessoas incrédulas, quando Deus é desafiado, ele pode muito bem entrar no desafio e aí vai ficar complicado para aquele desafio. Né? Até porque Deus respondeu, Deus falou, eu vou mostrar então. E o capítulo 6 vem falando, não, eu vou mostrar quem eu sou, vou mostrar o meu poder, vou mostrar tudo isso. Lê o verso 1 para a gente, do capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que eu farei a Faraó, porque com forte mão ele os deixará ir e com forte mão ele os expulsará de sua terra. Ou seja, esse Faraó que no começo está com tanto, no capítulo 5, verso 2, está com tanta petulância perguntando quem é esse Deus, no final ele vai estar quase expulsando o povo porque ele não quer que esse Deus esteja ali no Egito. Então nós vamos ver isso através da lição também, né? E Sim. acaba, como a própria lição vem nos trazendo, se tornando o Egito com essa frase de Faraó, o Egito se torna um símbolo de ateísmo e de negação a Deus. Então são mencionados outras cidades ou outros povos na Bíblia, e eles são chamados de Egito. E, inclusive é dito em certo lugar que espiritualmente se chama Egito. O que significa isso? Esse espiritualmente não é a terra? Não, mas é o espírito do Egito, que é manifesto pelo seu líder, que é a negação clara, a rejeição da divindade. E isso aparece lá em Apocalipse 11, versículo 8, fazendo uma referência à Revolução Francesa, em que Bíblias foram queimadas em praça pública, pela primeira vez na história, né, perante um congresso, decretaram ou sentenciaram a não existência de Deus, ou divinizaram a razão. Então, num ultra-humanismo, não Deus. Isso que é o não teu Deus. Então, é o espírito, né? O mesmo espírito do Egito foi o mesmo espírito da Revolução Francesa, e o negar a Deus, o rejeitar os princípios bíblicos e divinos, fez com que a França revolucionária, neste contexto, colhesse os frutos da sua rebelião, do seu orgulho, do seu ateísmo, com barbáries, né? com atrocidades, com a imoralidade, com a promiscuidade, tudo que era de pior no mundo e na natureza humana foi ali evidenciado, floresceu, né? Ou apodreceu, melhor dizendo. Exatamente. Então, na profecia,
o Egito aparece no aspecto simbólico. Isso é significativo quando a gente vai interpretar Apocalipse, principalmente ali o capítulo 11. Eu deixaria aqui um pequeno texto de Ellen White que diz assim: de Aham. todas as nações mencionadas na história da Bíblia, foi o Egito a que com mais ousadia negou a existência do Deus vivo e se opôs a seus mandamentos. Nenhum monarca resistiu com tanto descaramento à autoridade do céu como o rei do Egito. Uhum. Então aqui, mais para baixo diz, isso é ateísmo. Exato. A maneira como o faraó age aqui. E vamos avançar então aqui para segunda-feira. E antes de avançarmos para a segunda, como que você responderia essa pergunta se alguém te perguntasse quem é Deus? Você responderia assim de uma maneira abstrata, filosófica, com teoria? Ou você responderia na prática quem é Deus? Porque quando a gente olha para a vida de Jesus, é claro que nos seus ensinamentos nós podemos entender teoricamente aspectos do caráter de Deus, quem é Deus, mas olhando para a vida de Jesus a gente entende a resposta para essa pergunta pelas ações de Cristo. Ele dedicava mais tempo em curar, em realmente, concretamente libertar, trazer alívio ao sofrimento, perdão, transformação, do que se demorar em aspectos da própria pregação e da teoria. E o mundo está cansado de teorias, na verdade, irmãos. Com A gente certeza. está precisando de uma resposta contundente diante de tamanha incredulidade, porque o espírito que pairou no Egito, e nesse contexto que estamos trabalhando do livro de Êxodo, no coração de Faraó, é o espírito que paira hoje, né? Através do marxismo cultural, do evolucionismo, das correntes filosóficas humanistas, colocando o homem no centro. Esses dias eu fui entregar um livro, Moses, e eu entreguei junto com meu filho Adriel estava comigo, e nós estávamos distribuindo gratuitamente literatura. Entramos num comércio, era uma sorveteria, tinha 4 jovens, e nós oferecemos para eles, 3 aceitaram e uma falou assim, de uma maneira um tanto quanto arrogante. Eu percebi a arrogância, não julgando o coração dela, mas a gente percebe nas palavras, ela olhou para mim e falou assim, eu não acredito em Deus. Eu olhei para ela e falei assim, eu também durante muito tempo não acreditei em Deus, e fui embora. Não entreguei, respeitei. Daí nós fomos, continuamos, quando estávamos voltando, quem é que estava com o livro aberto na mão e lendo? Então, o espírito que paira no mundo é um espírito do ateísmo, da incredulidade, do homem no centro. E as pessoas estão nessa pergunta, quem é Deus? Não para querer saber, mas num sentido de desafio. Que a sua vida seja essa resposta. Amém. Por ações de amor, de compaixão, de perdão, de serviço, de sacrifício. A gente possa então responder essa pergunta que ainda ecoa, né? Desde quando o faraó fez essa pergunta, ainda ecoa no coração de muitas pessoas, e o mundo está carente disso, né? Da revelação de quem é Deus. Amém. Nós temos que ser essa revelação em nome de Jesus Cristo. Vamos para a lição de segunda-feira, que tem como título aí um começo difícil. Então a gente comentou, né? Moisés teve um começo fácil e difícil, como que foi? Ele chega no faraó, o faraó já endurece, qual que foi a consequência de tudo isso? É o que ilustra a imagem, né? Desafios atrás de desafios. O que acontece? Quais foram os resultados imediatos do primeiro encontro de Moisés com o faraó? Totalmente o oposto do que Moisés esperava, né? Moisés vai e ele pede ao rei do Egito que liberte o seu povo, mas ele pergunta quem é Deus e, pelo contrário, tem algo aqui que ele faz com o povo que piora a situação dele. E isso aqui é uma coisa interessante para nós estudarmos, para nós tentarmos conhecer, pastor. Uhum. Vamos primeiramente aqui em Salmo 105, para nós lermos algo. Salmo 105, 43. Versos 43 e 45. 45. Isso, está trazendo aqui, falando sobre a libertação do povo. Trouxe dali, do Egito, o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras dos pagãos, e eles herdaram o trabalho dos povos. Para quê? Para que guardassem os seus estatutos e guardassem as suas leis. Isso nos traz o que à mente? De que, estando na terra do Egito, eles não poderiam guardar os estatutos e guardar as leis. Uhum. Eles precisavam ser tirados de lá para, então, guardar os estatutos e guardar as leis. Porque toda aquela situação de angústia, escravidão, causava um certo impedimento. Isso, o próprio povo egípcio não permitia,
E talvez a própria visão do povo ali, daquela idolatria toda, atrapalharia isso acontecer. Mas quando Moisés vem, Moisés ele não simplesmente diz para o povo que vai ser liberto. Acontecem mais coisas. Ele só não fala assim, olha, eu vim libertar vocês, o cajado virou serpente, a mão leprosa foi curada. Não fez só isso. Quando o povo aceitou, fala lá, e adoraram ao Senhor, e o povo adorou o Senhor. E tem uma coisa bem interessante nas falas do faraó. Vamos ler aqui, capítulo 5, verso 4. Porque vós, Moisés e Arão, impedis o povo de trabalhar. Como assim? Eles estavam impedindo alguém de trabalhar? Não. Não estavam. Ou estavam, vamos ver. E Faraó disse, eis que o povo da terra é muito e vós o fazeis o quê? Descansar. Abandonar as suas cargas. Aí fala abandonar, na King James fala descansar das suas cargas. Muitas pessoas creem, pastor, que o sábado foi instituído apenas no Sinai, depois como parte do pacto. Mas nós vamos ver ali em Êxodo 16, 4 e 5, quando fala do maná, que na verdade o sábado já era algo anterior a isso. E o Espírito de Profecia nos traz justamente essa informação de que Moisés, entre outras coisas, estava tentando reavivar a guarda do sábado. Faz muito sentido, com certeza. Porque que outro sentido faria ele dizer, vocês fazem o povo descansar? O povo não estava descansando antes. Então, se alguma coisa aconteceu a partir de Moisés com relação ao descanso, seria isso. E Excelente. o faraó, então, vendo que o povo parou um dia, como um patrão bem mal intencionado, ele pensou, bom, se eles estão tendo tempo para parar um dia inteiro, é porque eles conseguem produzir mais. Então ele falou que eles não vão parar dia nenhum. Agora eles vão ter que buscar a palha, porque antes a gente dava. Agora vamos piorar a situação. Agora eles vão trabalhar mais e trabalhar debaixo do chicote ainda. Exatamente, eles estavam muito ociosos, então eles começam a pensar em ir embora, em sair daqui, até se rebelar, qualquer coisa. Vamos tirar isso deles. Melhor trabalhar para eles não ficarem pensando demais. Então ele, com esse raciocínio, deu mais trabalho para o povo. E agora o povo sofria bem mais do que antes, porque eles não tinham suprimento de palha, mas eles tinham um número específico de tijolos para produzir. E então, Faraó coloca os seus superiores, os seus líderes dos escravos ali, para obrigarem eles a produzir mais. Só que o que fazem? Esses líderes falam com os líderes judeus, hebreus, né, e dão a eles a ordem, olha, é isso que vocês vão ter que fazer a partir de agora. E agora o povo sofre. O povo sofre bem mais. E aí eles até começam, então, a se queixar. Sim. E no verso 14 expressa esse sofrimento, né? E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores, capatazes de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes, por que não acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim também ontem e hoje? Ou seja, começa uma tortura, né? Não apenas a carga aumentou, mas também mediante ali muito sofrimento. Sim, e eu diria, pastor, que isso aqui foi importante até para o povo do Egito, para o povo hebreu, quer dizer, entender o quanto que o faraó não tinha consideração por eles. Por quê? Porque quando eles vão reclamar, então os oficiais dos filhos de Israel, verso 19, como eles tinham sido mandados pelos oficiais de faraó, então eles foram direto ao faraó, como se o faraó não soubesse o que estava acontecendo. Sim, como se eles estivessem indo além. Né? Exatamente. Eles chegam e falam, por que tratas assim os teus servos? Não se dá palha aos teus servos, e eles nos dizem, fazei tijolos. E eis que os teus servos são açoitados, mas a culpa está em teu próprio povo. Ou seja, eles estão lá reclamando um direito diante de Faraó, né? Como se Faraó fosse dar alguma coisa para eles. E então, como líder, e talvez até como representante de Satanás verso mesmo, 17. ele diz, vós estáis ociosos. Vós sois ociosos. Vós sois ociosos. Por isso dizeis, deixa-nos ir e fazer sacrifício para o Senhor. Agora ide, portanto, trabalhai, porque não se vos dará palha, mas cumprireis a conta dos tijolos. E aí eles entenderam que, na verdade, eles eram abomináveis diante do Egito. Todo o Egito, por aquilo que eles eram e aquilo que eles desejavam fazer com relação a Deus. Né? E aqui sobra para Moisés. Sim. E é interessante que o primeiro obstáculo, né, que foi grandioso, que foi Faraó, causou essa tremenda angústia no povo. Ao continuarmos a leitura, o que você esperaria? Que diante de tamanha angústia, o povo abraçasse Moisés. Ou seja, é como se você não tivesse escapatória. Chega alguém falando em nome do Senhor, operando os sinais,
para evidenciar de que ele estava sendo comissionado por Deus para libertar o povo de tamanha angústia, o que você espera? O povo vai abraçar, mas o povo faz o quê? Outra vez, agora eles vão e reclamam, se queixam a Moisés. Exatamente. Então, ao invés do povo abraçar, teve uma rejeição, né? Você percebe aqui no versículo 9 do capítulo 6. E antes disso, Moisés, ele recebe essa queixa e Moisés agora rasga o coração diante de Deus. Está aqui nos versos finais, né? 22. Do capítulo 5, versos 22 e 23. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Por que desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo? Então, a gente vê sempre essa sinceridade na oração de Moisés, né? Logicamente com respeito, com reverência, mas abrindo o coração. E nós temos que ser assim diante de Deus também. Muitas vezes a gente fica contornando a situação, querendo falar demais, sabe? Enfeitar a situação. A gente tem que ser muito genuíno e transparente diante do Senhor e rasgar o nosso coração. E daí Deus, ele dá uma resposta tremenda, né? A partir aí do verso 1 do capítulo 6, que vem a lição de terça. Antes dessa lição, pastor, gostaria de mencionar algo com relação Claro. à atitude do povo, que é algo que certamente o Senhor se entristece muito quando acontece, não o fato de se queixar, porque se é uma queixa que procede como a de Moisés, aqui nós vemos, né? Moisés não se queixou como quem estava abandonando a missão, como quem não confiava em Deus. Ele se queixa do peso que está sobre ele. Deus não reclama, Deus não é contra você realmente abrir o coração, como disse o pastor, rasgar o coração ali diante de Deus. Mas qual era o problema do povo? Eles demonstraram aqui um caráter que os acompanharia durante sua peregrinação no deserto. Eles não tinham capacidade, como Moisés, de ir diretamente a Deus para reclamar. Para queixar, para pedir, para seja o que for, mas ir diretamente a Deus, entendendo que é Ele quem é o líder supremo. Eles sempre olharam, e eu estou batendo nisso todos os dias com a da lição, eles sempre olhavam para Moisés como se fosse o chefe. Eles não eram capazes de olhar para Deus. E isso é uma tristeza no coração de Deus, porque como o pastor Benjamin falou desde a outra lição, das outras lições, Deus é focado em relacionamento com o seu povo. Quando Deus fala que o povo é meu povo, meus filhos, Ele quer que exista relação de pai também. Direta, né? Exatamente. Entre seu povo e ele. Só que o povo, eles sempre tendiam a jogar o peso sobre Moisés. E isso aqui foi apenas uma prévia do que aconteceria com Moisés durante o deserto. E infelizmente Deus se entristece. Isso é algo que eu faço um chamado até para nós mesmos. De não colocarmos sobre outros a responsabilidade de buscar a Deus. Porque é algo individual. Qualquer dificuldade que nós tenhamos, não deveriam ser os outros a ouvir as nossas queixas. Deus não se agrada de que o ser humano vá até outro ser humano que não tem capacidade de ajudar, que não mandou fazer nada que causasse aquele sofrimento, sendo que Deus é quem deveria estar disponível para você e para mim, e está. E às vezes o que falta é nós enxergarmos o fato de que não são homens que nos dirigem, mas Deus, né? Sim, exatamente. Amém por isso. Louvado seja Deus. Avançando, Buscarmos uma dependência totalmente de Deus. É Ele quem nos dirige, como você disse. Louvado seja o Senhor. Vamos aqui para a lição de terça, o eu divino. E diante de toda essa situação, Deus dá uma resposta extremamente tremenda, né? Impressionante. Verso 1, o que diz? Lê para nós. Então disse o Senhor a Moisés, depois de Moisés ir diante de Deus, né? Agora verás o que eu farei a Faraó, porque com forte mão ele os deixará ir, e com forte mão ele os expulsará da sua terra. Pode ler até o verso 5. E Deus falou a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó pelo nome de Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová não foi conhecido deles. E também estabeleci o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, em que eram estrangeiros. E eu também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em servidão, e lembrei-me do meu pacto. Uau, então aqui a lição apresenta, né, esses 5 elementos de que Deus ele interviria em favor do seu povo. Ele se apresenta já de uma maneira inicial, eu sou o Senhor. Daí no versículo 3, eu apareci a todos os patriarcas, né, Abraão, Isaque e Jacó,
eu estabeleci a minha aliança com eles. E que aliança seria essa? De que o povo se multiplicaria, haveria uma terra prometida em que eles viveriam e prosperariam, e haveria também um relacionamento redentivo, amoroso com Iavé. E aparece aqui o nome Senhor em caixa alta, não se esqueça, toda vez que aparece Senhor em letras garrafais, significa ali o nome de Deus. Então, o quarto ponto, né, prometi-lhe dar-lhes a terra de Canaã, e o quinto ponto, ouvi os gemidos dos filhos de Israel, e o sexto ponto, eu não sei se eu falei 5, na verdade são 6, me lembrei da minha aliança de dar a vocês a terra prometida. Então, Moisés recebe da parte de Deus uma resposta maravilhosa, né? Eu vou operar poderosamente, eu apareci para os patriarcas, eu sou o Senhor Iavé, eu não me esqueci da aliança, eu vou dar a terra prometida. E aí a gente de certa maneira, ele está tentando animar Moisés e, ao mesmo tempo, deixar uma descrição do que vai acontecer ali por diante. O verso 3 é bem interessante, né? Que ele fala que Sim. Ele apareceu a Abraão, Isaque e Jacó pelo nome de Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Jeová, não fui conhecido deles. E aqui, Deus vem então meio que descrevendo como que eles conheceriam Deus a partir de agora. É verdade. E todos esses aspectos que você falou. O próprio sofrimento do povo e a grande maneira com que Deus os libertaria ficaria gravado na mente do povo para sempre, estaria escrito nos livros da história deles. E está até hoje para nós. E acho que não teve nenhum livro na Bíblia com mais milagres do que o Êxodo, ou com milagres tão de porte tão grande, né? Sim, é verdade. Então o Êxodo é o livro realmente que mostra o poder, o amor e a libertação de Deus em direção ao seu povo. E tem um ponto aqui do verso 3, é claro que Abraão, Isaque e Jacó conheciam a Deus, mas eles não conheciam tão profundamente. A lição da semana passada trabalhou isso, se eu não me engano, na terça-feira. Eles não conheciam tão profundamente o nome de Deus, que é o tetragrama sagrado, YHWH, o Iavé. Ou seja, por meio dessas ações libertadoras, redentivas, de relacionamento entre Deus e o seu povo conheceria o nome de Deus muito mais profundamente do que Abraão, Isaque e Jacó. Então, através dessas ações divinas, o povo colheria os benefícios e Deus se revelaria como não se revelou antes. Exatamente. Porque, como Moisés disse, a gente tem aqui ações de Deus libertando o povo de Israel do Egito de uma maneira tremenda mesmo, né? As pragas, o mar se abrindo, maná, um monte fumegando, fogo à noite. Exatamente, foram muitos sinais assim poderosíssimos que fizeram as nações que souberam de tudo isso estremecerem, e certamente fortaleceu a fé de Israel a ponto de que eles se tornaram indesculpáveis. Então a rebelião deles, qualquer tipo de rebelião que eles tivessem, era uma rebelião muito mais pesada diante de tamanha evidência do amor de Deus. Poderíamos dizer, desculpa interromper, se não, tranquilo, que quanto mais Deus se revela, mais ele é conhecido. Não é uma questão de letras ou nomes. Sim. Deus, como um ser divino, já era conhecido de todos. Mas tem uma frase que o brasileiro fala até erroneamente, às vezes, que ele fala, eu conheço, mas não sei quem é. Quer dizer, não conheço, mas sei quem é. É tipo isso. Tipo, eles sabiam quem seria Deus, mas eles conheceriam melhor Deus a partir da experiência que eles passariam com ele. Assim como a experiência de Jesus no nosso meio, como no meio da humanidade, fez Deus ainda mais conhecido. Então, passo a passo, a Bíblia, na verdade, é uma grande revelação de Deus por isso. Exato. Deus vem se revelando através da sua atitude para com o seu povo. Amém. Isso é maravilhoso, né? E a gente vê aqui nesses versos a ênfase do eu, no sentido de que eu visitei, eu libertarei, eu levarei a terra e tal. Existe uma ênfase nas ações de Deus. Ou seja, o nome de Deus ele é conhecido pelas suas ações e nós colhemos os benefícios das ações de Deus. É claro que tem um aspecto, na teologia a gente fala de monergismo, ou seja, só Deus opera, mas nós cremos num sinergismo, Deus opera e o homem coopera. É assim que a gente compreende o método salvífico de Deus. Mas é claro que até na cooperação nossa para com Deus é Ele operando em nós. Mas existe o aspecto do livre-arbítrio. O poder é de Deus, a vontade é humana, deve haver a união entre o divino e o humano para que nós tenhamos e usufruamos então da libertação do pecado.
mas é 100% de Deus. A ação, ela é de Deus. Sem Deus, o que que nós somos? Nada. Então, certamente isso estava bem evidente aqui na resposta que Deus deu a Moisés. Quer falar mais alguma coisa de terça-feira? Acho que podemos avançar. Podemos avançar? Se você está, então, curtindo este material, compartilhe nas suas redes sociais, curta, deixe seus comentários também, a maneira como você está compreendendo alguns versículos que estamos explicando aqui, se está consonante com aquilo que você está entendendo na lição. Estamos procurando trabalhar dia a dia para facilitar a sua assimilação do conteúdo desta semana. Quarta-feira vem falando não sei falar bem. Então, tem novamente aqui uma expressão que ela parece diferente. Moisés vem falando que ele é incircunciso de língua, de lábios, né? E em paralelo, sou duro de língua, já não falo muito bem. Como que a gente pode entender aqui esse não sei falar bem? Na verdade, Moisés aqui ele sai, talvez, da presença de Deus primeiramente animado, né, para falar com o povo. Agora vamos lá de novo, vai dar tudo certo. Ele chega e o verso 9 diz: E assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe ouviram, por causa da angústia de espírito e por causa da cruel servidão. Então, outra vez é como se Moisés tivesse conseguido levantar e o povo vem... Um baldão de água fria na cabeça de novo. Exatamente. E o Senhor falou a Moisés dizendo, verso 11, Entra a Faraó, rei do Egito, que ele deixe os filhos de Israel sair da terra. E Moisés falou diante do Senhor, dizendo, Eis que os filhos de Israel não me ouviram. Como então me ouvirá Faraó, que sou de lábios incircuncisos? Ou seja, não preparados ou não consagrados para isso, né? Mas Deus simplesmente insiste. Eu acho interessante algo nessa insistência de Deus, né? E de que Deus não discutiu com Moisés. Ele não tentou falar, não, você vai conseguir falar, não. É interessante que Deus coloca o seguinte para Moisés: Eu te fiz por um Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Nossa, não sei se isso já vem na próxima lição, provavelmente. A lição de quinta já vem falando disso. Mas o fato é que Faraó, na verdade, não ia ouvir mesmo. O temor de Moisés era verdade. Faraó não ia ouvir. Se aqueles que seriam mais fáceis de me ouvirem não me ouviram, quanto mais aquele que já falou quem é o Senhor, né? Como que ele vai ouvir? Se o povo não me ouviu, como que Faraó vai me ouvir? Exatamente. E a verdade é que realmente Faraó não ouviria. E, na verdade, isso também manifestaria ainda mais a glória de Deus, porque ele opera independente da vontade humana. Não num sentido de guiar o livre-arbítrio da pessoa para onde ele quiser, senão não seria livre-arbítrio. Mas não guiar o curso da história, né? No sentido assim, isso vai acontecer, o povo vai ser liberto, o Faraó querendo ou não. O povo será liberto, meu nome será glorificado. Se Faraó tivesse, por medo do povo do Deus de Israel, falado, não, eles estão livres, o mundo inteiro saberia, nossa, o Egito ouviu Deus de Israel. Agora, mais ainda pela negação, Deus se manifestou ao seu povo. E a lição vem fazendo uma aplicação que muitos de nós já nos encontramos em situações semelhantes, né, de angústia, de desânimo. Nós realizamos um evangelismo aqui na cidade próxima de Piuí, com os alunos da escola missionária. Nós alugamos uma casa aqui próximo, na cidade. Nós fomos então com os alunos, passamos ali 15 dias levando produtos da indústria. O Moza é responsável pela indústria, e levamos produtos da indústria, livros aqui da gráfica, mas a ideia era bater de casa em casa, orar com as pessoas, ler a palavra, deixar uma boa literatura, um produto saudável. E existem realidades que são muito desafiadoras. As duplas, Moza, que pegaram comércio, é um pouco mais fácil, ali onde gira o dinheiro, né? Então é mais fácil a receptividade das pessoas, elas já estão acostumadas com essa linguagem de ser abordada, de abordar e etc. Mas teve duplas que pegaram bairros, aquelas casas enormes, luxuosas, em que você tem que abordar a pessoa através de um interfone. E eu lembro de uma situação, e o porquê eu estou falando isso, que eu encontrei uma dupla e eu vi que eles estavam desanimados. O trabalho era árduo, aquele sol intenso, aquelas ruas desérticas, porque normalmente quando é casa mais assim de pessoas ricas, as ruas ficam meio desertas, né? Não tem tanta movimentação. E eu vi eles ali batendo de casa em casa e desanimados. E eu cheguei, orei com eles, falei para eles, olha, não desanimem, continuem.
uma hora uma porta vai abrir. E quando abrir, vocês vão ter uma alegria que se desde a primeira casa tivesse todo mundo aberto, claro que a alegria seria enorme, mas vai ser uma alegria tremenda. Não desanimem, não desistam, né? Não sejam incrédulos. E a gente orou junto ali, fui embora. Daí quando eles retornaram para casa que a gente havia alugado, eles retornaram assim radiantes, porque no final do dia, depois de tanto não, uma porta se abriu e eles conseguiram ali compartilhar muitos produtos, livros. A pessoa fez uma compra enorme, porque a gente trabalha também no aspecto de comportagem, e eles abriram a Bíblia, estudaram a Bíblia, oraram com a pessoa, com o casal. Então, o não a gente já tem. É desafiador, assim como foi para Moisés, é desafiador pregar o Evangelho. Mas nós temos que ir na autoridade de Cristo, não nos desanimarmos, barreiras surgirão, desafios, obstáculos, mas nós temos que avançar. É o que Jesus falou para os discípulos, né? Ide, que na verdade seria melhor traduzido como indo. Não parem de ir, continuem pregando. Então, se você, dona de casa, tem testemunhado para o seu marido está com o coração duro, continue, não desanime. Se você é um jovem, está na sua casa, seus pais não creem, não desanime. Se você é um marido, a esposa não entende, os filhos também, não desanime. Se você está no campo missionário, está pregando o evangelho, não desanime. É árdua, a missão é árdua, é difícil mesmo, mas Deus está conosco. Ele responde e fala para nós, eu vou mostrar o que eu farei. Amém. Mas, se nós formos daqueles que recuam, que retrocedem, Deus não se apraz nisso, é o que Paulo fala lá em Hebreus 10. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. Amém. E a gente vai avançar e vai pregar até Jesus voltar. E terminando aqui, que eu estou falando demais já, Não. Certa vez um pastor disse assim, moço, eu só me aposento quando Satanás se aposentar. Eu achei engraçado, achei curiosa. Muito boa essa frase, né? A gente não está num tempo de descanso, o descanso é nos 1000 anos. Desistir, abandonar, largar o arado, não, vamos avançar em nome de Jesus. Amém. Na verdade, se nós olhamos tanto na natureza quanto na vida como um todo, todas as experiências da vida são feitas de algo difícil até o fácil. Qual a parte mais dura de uma obra? É os fundamentos, é os alicerces. É verdade. É quando sofre, é quando rala, é quando se machuca. Qual é a parte mais difícil do ano? É o inverno. Mas depois vem a primavera. Tudo, ou seja, a própria natureza é uma escola disso. É verdade. De que para que haja algo bonito, nós temos que sentir falta daquele bonito primeiro. Uhum. Quando nós desejamos muito e ele vem... O melhor tempero é a fome. Exatamente, o melhor tempero é a fome. O que acontece com a mulher que está grávida nas dores de parto? Nasceu o filho, ela esquece que estava com dores por causa do hormônio que é liberado e a alegria é tão grande. E é exatamente assim com tudo na nossa vida, eu diria até mesmo nas nossas lutas pessoais. Porque nós temos provavelmente, grandes dificuldades com o faraó da nossa natureza caída, que muitas vezes tenta nos manter subjugados a pecados, a defeitos de caráter, que estão há muito tempo já ali sendo acariciados ou com luta. Mas eu diria que o verdadeiro cristão, ele é um lutador que nunca desiste. Seria verdade. esse o ponto. Porque a luta, por mais que pareça muito tempo, quanto tempo nós vivemos? Nós vivemos, como você disse, pouco. A vida é breve, né? Exatamente. Uhum. E a alegria da vitória vai sobrepujar a dor do sofrimento. Amém. E a lição de quarta termina falando, né? A fórmula da aliança, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, expressa o relacionamento profundo que o Senhor deseja ter com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. É o que Cristo mais anela ter conosco, é um relacionamento íntimo e pessoal. Vamos aqui para a lição de quinta e a gente já parte para o final. Essa é uma lição um pouco mais objetiva. Eu acredito que extraímos muitas lições já e louvado seja Deus por isso. E a lição de quinta tem como título Moisés como Deus sobre Faraó. Como assim Moisés como Deus sobre Faraó? Ele fala que é incircunciso de lábios. Então Deus ele dá uma estratégia, um direcionamento. O que aconteceria aqui no capítulo 7 do livro de Êxodo? Depois de uma genealogia, né, quem estaria lá, quem são os filhos, né, os cabeças do povo aqui, dos filhos de Israel no Egito. E daí a gente tem aqui o capítulo 7 que expressa essa questão de Moisés como Deus sobre o Faraó e Arão. Seria o que de Moisés? Aqui nos traz o verso 1 do capítulo 7. O Senhor disse a Moisés, vê, fiz-te por um Deus a Faraó e Arão, teu irmão, será teu profeta. E eu achei bem interessante até a comparação que o Senhor fez mais cedo, né?
uma aplicação disso ao próprio Deus, e como ele enviou Jesus como seu representante, né? Uhum. E isso é bem bonito, mas aqui neste caso, o profeta receberia todo o poder para efetuar aquilo que Moisés tinha sido ordenado, já que Moisés tinha temor de falar com sua própria boca aqui, né? Deus coloca a Moisés como esse Deus e a Arão o profeta, ou seja, tudo que fosse ordenado por Moisés através de Arão se cumpriria ali. Uhum. Tanto as palavras que Arão dissesse, como as maravilhas para tirar Israel da terra do Egito. Uhum. E a lição fala aqui uma lição que um ensinamento que é tremendo, né? Esse relato apresenta uma excelente definição do que é um profeta, um porta-voz de Deus ou boca de Deus, que transmite e interpreta a sua palavra ao povo. Assim como Moisés falou a Arão, que então anunciou ao faraó, Deus se comunica com o profeta que proclama seus ensinamentos ao povo. Então, assim como Cristo veio baseado na autoridade do Pai, nós vamos na autoridade de Cristo. Amém. Então, um profeta é um porta-voz. A gente poderia entender como boca de Deus. Deus fala e ele vai comunicar a vontade ao povo. Deus poderia falar diretamente ao povo, mas ele fala através de um profeta. E aqui nessa dinâmica, né, Moisés fala a Arão e Arão falaria a Faraó. Neste sentido, Moisés estaria como Deus sobre Faraó, neste aspecto, e Arão como esse intermédio, como esse profeta. Uhum. E eu achei bem interessante ainda o restante aqui, pastor, que acaba sendo o que eu já pincelei no dia anterior dessa lição, mas qual era a expectativa de Moisés com esses encontros com o faraó? Era convencer o faraó, era que o faraó entendesse, que o faraó acreditasse no primeiro milagre, mas Deus vem repetindo para que agora fique claro: Moisés, olha só, o faraó não vai libertar vocês, ele vai ser obrigado a fazer. Então ele diz aqui, verso 3, eu endurecerei o coração de faraó. Isso aqui nós vamos tratar na próxima lição, não perca. Mas, continuando, diz, eu multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito, mas faraó não vos ouvirá. Eu colocarei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos e o meu povo, e os filhos de Israel da terra do Egito, por grandes juízos. Ou seja, a partir de agora, Moisés e Arão não precisariam mais voltar para Deus para se queixar: Senhor, ele não ouviu. E Deus foi claro, ele não vai ouvir. Agora vocês vão derramar juízo, eu vou derramar através de vocês ali juízo sobre juízo em cima do povo egípcio, até que eu tire o povo da terra do Egito. E até verso 5, que os egípcios saibam que Deus é Deus, né? Que ele é o Senhor. Quando ele estender a minha mão, quando Deus estendesse a mão, né? O Senhor estendesse sobre o Egito para tirar os filhos de Israel. Então não apenas o povo de Israel saberia quem é o Senhor, mas os egípcios também através dos próprios juízos. Isso mostra que o nome Yahvé tem um aspecto redentivo, mas nessa redenção que é graça para o povo que aceita, é juízo para aquele que rejeita. Isso é interessante. A gente trabalhou numa lição, lembra, irmãos, passada, sobre a misericórdia de Deus e o juízo, né? Sim. Esses dois aspectos do caráter de Deus. E aqui está bem claro a respeito disso também. E sim, isso vai aparecer na próxima lição com relação ao endurecimento de Faraó também. Que a palavra de Deus ela pode ser para bem ou pode ser para mal. No caso de Faraó, endureceu, mas isso não vou dar muito spoiler para a próxima lição. Não vamos antecipar. E aqui a lição faz uma pergunta: quantas desculpas às vezes a gente faz para se esquivar do chamado de Deus? Moisés ficou sem desculpas para não cumprir o que Deus o havia chamado a fazer. Que desculpas usamos para escapar do que o Senhor deseja que façamos? Então muitas vezes é o cansaço, é a falta de condição, a falta de habilidade, a incapacidade. Eu lembro, no teológico, eu conheci o irmão João. Quem sabe o irmão João? Posso até estar assistindo aqui. O irmão João, analfabeto, Moses não sabia ler. Ele dava dezenas de estudos bíblicos. Ele poderia usar o aspecto: eu sou analfabeto, não sei ler, como que eu vou estudar a Bíblia com alguém? Ele poderia ter usado isso como um empecilho. Assim como Moisés a gente vê no capítulo 6, sou incircunciso de lábios, sou incircunciso de lábios, uma expressão que se repete e ela tem esse paralelo com aquilo que Moisés já tinha falado lá para Deus. Ele poderia ter usado isso como desculpa, mas não. O Espírito Santo o iluminou, ele comprou um aparelho portátil de DVD
comprou aquele DVD, O Grande Conflito, do pastor Luiz Gonçalves, oferecia estudo bíblico para a pessoa. Então ele era Deus e o Luiz Gonçalves era o profeta. Não é? Não há desculpa, né? Não há desculpa. Eu me lembrei também de uma história de uma senhora cega, já avançada de idade, uns 80 anos, que ela queria dar estudo bíblico. Mas como que uma senhora já debilitada, cega, daria estudo bíblico? E ela foi sendo então muito carismática na vizinhança, e ela chegava então ali, toda idosa, com um estudinho para a pessoa, os vizinhos e amigos, e falava: olha, eu quero tanto estudar a Bíblia, mas eu não enxergo. Tem como fazer esse estudo bíblico para mim? Você lê e eu vou aprendendo? E a pessoa se compadecia da situação daquela idosa. Não, pode deixar, eu vou estudar a Bíblia com a senhora. E se deparava com verdades tremendas que no final do estudo a pessoa aceitava tudo isso. Então, não tem desculpa. Essa é a verdade. Não tem desculpa. De fato, a gente tem que reconhecer a nossa incapacidade. Mas não é um fim em si mesmo isso. Isso tem que ser um meio para um fim. Senhor, estou disposto, mas sou incapaz. Então me capacite para o cumprimento da missão. Amém. E quando a gente vai lá para 1 Coríntios, Paulo fala, né? Deus escolheu o quê? As coisas débeis, loucas, fracas, para que o poder de Deus ficasse evidente, não a capacidade humana. Amém. Mas calma aí, essa pessoa está fazendo isso e fez isso? Mas então não é possível que tenha sido ela, foi Deus. Então, a pergunta não é se você é capaz ou não, a pergunta é se você está disposto ou não. Está disposto? Deus vai te capacitar, em nome de Jesus. Vamos então finalizar essa lição. Mose, tem algum comentário final que eu gostaria de deixar com os nossos queridos amigos? Eu gostaria apenas de deixar que realmente as dificuldades do caminho, porque o nome da própria lição nos traz isso, né? O começo é difícil, mas todo começo difícil, se ele é encaminhado segundo a vontade de Deus, ele tem um fim glorioso. É verdade. E o meu apelo é que nós não nos demoremos nos pormenores da dificuldade do caminho. Imagina se Moisés se demorasse e se detesse ou não avançasse por causa de cada dificuldade que vinha no seu caminho, né? Assim como todos os homens da Bíblia, quantos não sofreram? Paulo, José, Davi, todos os homens que eu citar aqui, não teve nenhum que teve uma vida tranquila do começo ao fim. É verdade. Todos eles passaram por começos difíceis, mas começos difíceis com fidelidade a Deus trazem resultados gloriosos, como foi no caso de Moisés com o povo. E que essa seja a realidade do Senhor em sua vida, seja quais forem as suas lutas ou dificuldades, lembrando que elas têm duas razões para existir, as dificuldades. Não é porque Deus tem ódio de nós, não é porque Deus queira... Está se vingando. Não é porque Deus queira expiar os seus pecados através do sofrimento. Isso não existe, Deus não tortura ninguém para salvá-lo. Na verdade, os sofrimentos eles têm a função, primeiro, de purificar o nosso próprio caráter, de nos fazer observar quem somos, e segundo, de glorificar a Deus com o resultado. Porque se nós reconhecemos quem somos e somos exaltados, é porque não fomos nós mesmos, foi Deus. É verdade, é verdade. Amém, louvado seja Deus. Muito bom, Mose. E eu fiquei pensando, né? Moisés teve resistência de Faraó, teve resistência do povo. Moisés ficou tipo num limbo, né? E muitas vezes nós ficamos assim também. Nós temos resistências às vezes, e nós aqui do IAG entendemos o que é isso. Nós somos um ministério de sustento próprio e muitas vezes não somos nem aceitos dentre esse meio de ministérios, nem muitas vezes pela própria igreja. A gente fica num limbo, né? Mas o nosso maior desejo é servir. Amém. Nós queremos cumprir o chamado de Deus para nós, de pregar o evangelho, de revelar a glória de Deus, de revelar o caráter de Deus. Não para nossa exaltação, mas para a exaltação da verdade de Cristo Jesus. E é desafiador? Claro que é desafiador. Quando eu tomei decisões, e eu não vou falar radicais, mas consonantes com a vontade de Deus, a minha família não foi compreensiva, muitos colegas meus de ministério não foram compreensivos, foi um caminho muito árduo e tem sido em alguns aspectos até hoje. Mas louvado seja o Senhor, porque eu tenho aprendido a depender de Deus, a exercer fé, como crer, como confiar, coisas que eu não sabia antes. Então, um caminho pedregoso, quando você vai no ide do Senhor, quando você aceita o vai, esse caminho vai te fortalecer. E onde a gente só viu caminhos tortuosos, lá na frente, na eternidade, olhando para trás, a gente vai ver um plano maravilhoso traçado por Deus. Amém. Plano que você, no exercício, não consegue compreender, vai gerar angústia.
pode gerar desânimo, pode gerar incredulidade no momento que você está vivendo, porque nós somos humanos. Esses tempos meu filho se acidentou, foi algo assim muito dramático, Moses presenciou tudo isso, mas hoje eu olho para trás e glorifico a Deus. Mas quando você está vivendo, nós somos seres humanos, a gente sente na carne, no coração, mas não desanime, avance. Se está difícil, é porque provavelmente o caminho está certo. Se está fácil o caminho, calma aí. Tem alguma coisa errada. Ou está difícil porque você está colhendo os resultados muitas vezes do próprio pecado, e aí vem no sentido assim do sofrimento gerado pelo mal, ou você está colhendo desafios, tristezas, como diz Pedro, não sofra como um ladrão, como um mentiroso, como um bandido. Sofra como um filho de Deus. Então, isso é um sinal de que sobre você repousa o Espírito de Cristo. Amém. Então, se você está sofrendo, se o nosso mestre sofreu, quanto mais nós que somos servos do nosso grande mestre Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado, curta este vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, mas antes disso vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Amém. Nosso querido Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti para derramar-nos aos Seus pés, Senhor, e reconhecer a nossa incapacidade, nosso completo vazio, tudo aquilo que nós somos sem Ti é nada. Verdade. E nós pedimos que o Senhor nos coloque isso cada vez mais firme na mente, de que nada somos sem Ti, para que nunca nos afastemos de Ti pensando que podemos fazer algo. Pelo contrário, dá-nos fé, dá-nos força, para que através mesmo das dificuldades do caminho, sejamos como Paulo e nos gloriemos nas fraquezas e nas angústias. Amém. Sabendo que elas guardam para nós um peso de glória muito excelente. Que essa seja uma realidade na vida do irmão que neste momento nos escuta. Também te pedimos, Pai, que abençoe e responda aos pedidos aqui realizados, que estão aqui nos comentários. Que o Senhor possa estender a sua mão sobre cada um deles, dando-lhe as bênçãos que pedi e também concedendo aquilo que eles pedem nessa sua petição neste momento. Entregamos tudo em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, Moses, pela sua companhia e presença, que tem sido uma bênção. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Avance em nome de Jesus. Se você está desanimado neste momento, que a paz de Cristo entre no seu lar e no seu coração. Vamos avançar. O lema aqui do IAG qual é, Moses? Juntos avançaremos. Esse é o lema que a gente tem repetido. É assim que nós vamos alcançar os céus. Juntos avançaremos. Que Deus abençoe, e aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade. IAG, juntos avançaremos.